Acabei de acordar, então você ignora a minha voz, tá? Porque aqui o tempo tá seco, horroroso. Tô em viagem de última hora e tudo que eu levo tá aqui dentro dessa necessaire. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque se você é iniciante ou se você só quer uma necessaire que funciona de maquiagem, resistente ou não, aqui dentro já te mostro tudo que tem, já é o suficiente para quem tá começando ou para quem não tem paciência para ter que amontoar de coisa. Então vamos lá. Eu tive que fazer uma viagem de última hora. Então foi assim, literalmente de um dia para o outro, que a gente decidiu que ia viajar e viajamos. E aí eu sempre monto essa mesma necessaire. Às vezes eu troco só a bolsinha, mas o conteúdo dela sempre é o mesmo. Eu vou separar aqui, porque é muito pouco produto. Dois produtos aqui eu já vou descartar. Por quê? Porque eu comprei ontem no shopping. Tava com preço bom, que é esse kit, veio junto o kit. Paguei R$ 69,90, que é a máscara marrom da Boca Rosa e a máscara de sobrancelhas da Boca Rosa. Então, como eu não coloquei, eu vou desconsiderar ele aqui da nossa conta. E enquanto isso, eu vou fazer minha maquiagem também. Lembrando que todos esses produtos aqui, eles têm composições compatíveis com a técnica intacta. Então, você consegue usar ele tanto dentro da técnica quanto fora da técnica. Porque, entendeu? Tem todo um raciocínio ali no meio do caminho. De hidratação, vou começar com a hidratação, eu trouxe dois produtos. O Dermotivin Benzac, esse aqui, quem é minha aluna já ouviu muito falar dele. E o Sempre Viva, da Thalita Barrichello, quem é minha aluna também já ouviu muito falar dele. Ambos são hidratantes mais leves. Porém, eu gosto de trazer os dois porque eu tenho a pele extremamente oleosa. Se eu tiver com a pele assim, desequilibrada, eu vou usar o Dermotivin Benzac. Porque ele tem sílica, ele tem amido modificado, ele tem vários componentes que vão controlar a oleosidade ao longo do dia. Então não vai deixar aquela maquiagem brilhosa, principalmente na zona T, que é a zona que eu tenho mais oleosidade. E o Sempre Viva, ele é leve, mas ele é muito profundo. Ele penetra mesmo, bastante profundo. Você sente que a pele até refresca. Então eu gosto de usar ele antes de dormir, como aquela hidratação mais potente, ou se o tempo estiver seco, que é o caso hoje. Na Belo Horizonte o tempo é bem seco. Então eu vou usar o Sempre Viva. Uma gotinha de cada lado é mais do que o suficiente. E os dois entram dentro da técnica. Tanto o sérum quanto o Dermotivin. Embora eu prefira mais o Dermotivin, porque minha pele realmente é oleosa. Hoje que eu sinto que ela tá mais ressecada. Ainda na hidratação, isso aqui não pode faltar. Não tô nem brincando, gata. Eu já usei tudo quanto é produto, porque eu tenho boca, né? Colocada. E aí, um dos pontos que faz você manter o seu preenchimento é você manter a boca sempre hidratada, porque o ácido hialurônico, ele se alimenta de água, né? Então, tanto bebendo água, pelo amor de Deus, quanto mantendo a hidratação externa. E eu já usei de um tudo. Eu já usei Aquaphor, que é tipo uma pomada, mas não gosto, porque aquela sensação de pomada me dá um nervoso. Já usei Bepantol, já usei todos os bastões possíveis e imagináveis da Nivea. Já usei todos aqueles bastonetinhos que tem Carmed. E Carmed pra mim, gente, olha, só é bonito e cheirosinho, porque hidratar mesmo não hidrata. E aí eu conheci esse aqui, ó, o Primer Labial, que também é chamado de regenerador labial. Eu sempre compro, quando eu sempre pesquiso por regenerador labial lá no site da LF Pro, que é o da LF Pro. Isso aqui faz um milagre na boca, você não tem ideia. Então eu uso todos os dias antes de dormir. Todo dia antes de dormir, você vai ver eu passando. Ele tem essa ponteira aqui. Aplico e espalho aqui com o dedo.
Se você quiser aplicar... Aqui eu apliquei bem pouquinho, tá vendo? Se você quiser aplicar mais, você consegue fazer ele ficar com efeito de gloss. Então, se você gostar de gloss, você mata 2 coelhos com a cajadada só. E ele dura muito. Você dorme com ele na boca, no outro dia você acorda, ele ainda está na sua boca. É um trem de doido. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu trago a análise da composição dele. Porque realmente ele é um produto tão bom. Isso eu descobri com a própria Lu, tá? No dia que eu fui lá. Ele é um produto tão bom que a Lu criou justamente por uma necessidade lá do inverno do sul, né? Que é um inverno bem mais rigoroso. Então a boca vai com Deus. E aí, dermatologistas indicam isso aqui. Porque ela criou realmente essa fórmula para resolver um problema dela. Então, leva um para ela, leva o marido dela na bolsa, leva o outro filho dela dentro da mochila. E é indicado por dermatologistas. E realmente, porque a minha dermatologista também já indicou isso aqui uma vez. Então, realmente, não é fake news, não, minha filha. Isso aqui faz um milagre. Agora, a gente vai para a parte mais importante, eu considero, a parte mais importante da necessaire, que vai ser, em primeiro lugar, a blindagem. Essa aqui, eu vou deixar tudo embaixo aqui para você, tudo bonitinho aqui. Onde que compra, cupom de desconto, aonde que eu tenho, aonde que eu tenho. Só tem cupom de desconto de uma coisa, que é dos produtos da LF Pro. O resto eu não tenho cupom de desconto, enfim, mas eu sei aonde que você compra mais baratinho. Esse aqui da Desiperoso foi a que eu optei por trazer dessa vez. Mas, se você não tem, compra uma siliconada. Tá? Pode ser da Catarina Hill, pode ser a da Suelen Beauty, pode ser a da Liz Contígio, pode ser, deixa eu lembrar aqui de uma outra siliconada profissional boa, da Nath Capello. Eu não vou te indicar marcas populares, tá? Existe uma diferença entre uma marca popular e uma marca profissional. Quando a gente está falando de marca popular, a gente está falando de Vizela, Dailus, Ricard, essas marcas de uso próprio. Por quê? Porque essas marcas de uso próprio, elas vão tender a fazer fórmulas mais simples. Justamente porque quem está usando não é especialista. Então, quem está usando não vai ter a mesma exigência do que um maquiador. Já os produtos profissionais, como eles são feitos para maquiadores, então a maioria deles, óbvio que não são todos, né? A maioria deles vão ter fórmulas para um público mais exigente, sabe? Mais carninha de pescoço. Então você vai ter um produto mais, não é mais tecnológico, mas com um desempenho mais redondinho. Essa daqui é muito boa. Eu sou apaixonada com a blindagem da Daisy. Mas se você não tem, vai na siliconada. Por quê? Porque a siliconada, ela também vai servir como diluidor de outros produtos. Então, por exemplo, sua máscara de cílios secou. Ai, cadê minha máscara? Tá aqui. A máscara de cílios secou. Você vem, pinga 2 gotinhas, ela recupera. Então, você já ganha um produto multifuncional, entendeu? Rímel ressecado, você consegue colocar e voltar com ele. Delineador que resseca, você consegue colocar e voltar com ele. Então, dá pra fazer bastante coisa. Em seguida, base. Essa aqui eu optei por trazer dessa vez. E eu já tenho resenha dela aqui no canal, completíssima. Bati ponto por ponto dela, bati cada detalhezinho dela aqui pra você. Então, clica aqui embaixo. Eu tenho que aprender como é que anexa. Eu vou descobrir como é que anexa. Mas enfim, tem resenha dela aqui, que é a Transformake da Raquel Espósito. Base premiada como a mais tecnológica do mundo. E eu concordo plenamente. Não só pelo desempenho, também pela fórmula. Tem alguns pontos que eu falei na resenha, mas é uma base maravilhosa para automaquiagem. Se você não tem base, ou se você quer apenas uma base boa, essa. Por quê? Primeiro que ela tem fator de proteção solar. E isso ajuda muito, principalmente quem tem questões como melasma, enfim. Qualquer questão que você tiver de pele, ela vai ser bem mais interessante. Outro ponto. Um pumpzinho e meio, isso aqui, rende meu rosto inteiro e ainda sobra. Pra cobertura que eu gosto, que é uma cobertura mais leve.
Se eu quiser uma cobertura mais alta, eu faço uma segunda camada e ela também aceita. É uma base mais cara? Sim, é uma base em torno dos seus 200 e lá vai pedrada. Mas ela rende tanto que se você for fazer a conta, você usa ela por 90 dias, todo dia. Eu já fiz essa conta aqui. Você usa ela por uns 90 dias se você usar ela todo dia de segunda a segunda. Ou seja, no fim das contas, ela vai sair mais barata do que uma base simples, que não vai te entregar o mesmo desempenho, que não vai te entregar o mesmo benefício, que não tem ativo de skincare, porque ela que tem 80, ela vai pegar de 83, 85 ativos de skincare. E tá entendendo onde que eu tô querendo chegar? Já que é pra você ter uma, tenha uma boa, melhor, entendeu? Tenha uma bem boa. Aí o que que eu faço? Eu aplico na plaquinha, pego com o dedo e dou uma espalhada com o dedo assim por cima. E é uma base que não precisa de preparação de pele. É óbvio que eu faço, né? Mas ela sozinha não precisa. Então, se você tem muita dificuldade, mas muita mesmo, não vai ter problema, entendeu? Você não vai precisar pensar demais. Agora, se você se tornar minha aluna intacta, aí você vai aprender a fazer preparações de peles intactas, junto com ela. E aí sua maquiagem não vai precisar nem de retoque durante o dia. Olha que benção! E aí, o primeiro pincel que eu levo é um pincel menor, obviamente, mas que seja um pincel fofo. Por quê? Porque esse pincel aqui vai sambar em tudo. Ou eu levo o kitzinho de viagem. Só que o meu kitzinho de viagem está imundo. E não deu tempo de lavar, porque foi uma viagem de última hora. Então eu não trouxe ele. Mas eu vou colocar o link dele aqui também, porque ele compensa demais, tanto para carregar na bolsa, quanto para levar para viagem. Ele é igualzinho esse aqui, só que pequeno. Ele é desse tamanhozinho assim. Eu trouxe esse pincel e esse pincel. E de esfumar, esse pincel, mas também não vou usar. Eu trouxe só, né? Vai que. Com esses dois eu faço a maquiagem inteira. Ó, já apliquei a base. Eu vou chegar bem pertinho pra você ver que ela não marca do tanto que ela estica. Então, eu não preciso nem usar esponjinha, porque não tem necessidade. Corretivo, se eu quiser usar o que sobrou, eu consigo. Você tá vendo aqui, né? Do tanto que sobrou. E como ele constrói camada, dá pra fazer tranquilamente. Então, eu vou pegar aqui com a esponjinha e jogo ele aqui abaixo. Produto bom. Você que tá me seguindo, me acompanha no Instagram, me acompanha no TikTok, agora no YouTube, você vai pegar isso aqui rapidinho de tanto que eu vou falar, tá? Produto bom compensa. Se programa para comprar produto bom. Compensa mais de você ter do que você ter trocentos produtos meia boca. Olha isso aqui. Pro meu nível de olheira, eu não tenho muita olheira, tá? É mais do que o suficiente. Entretanto, suponhamos que eu tenho olheira. Tenho usado essa aqui. Inclusive, eu tô devendo a resenha dela. Estou devendo a análise dela completa pra você. É a camuflagem líquida da Maquiê. É lançamento. Lançou, se não me engano, ou foi no finalzinho do ano passado, ou foi no início desse ano. Mas é uma camuflagem que eu já usei quase metade dela em testes e ela é muito boa. Novamente, Maquiê. Nós estamos falando de uma marca profissional, feita para profissionais. A mim é a Não, é a C03. A minha é a C03, a cor. E ela é uma camuflagem que ela tem uma cobertura alta. E aí, como eu não preciso de uma cobertura alta, eu uso bem pouco, com a esponja mais sequinha. E já espalho ela pra cima também. Então, eu já dou uma esticada. Mas se você precisa da cobertura alta, você usa com pincel. Aí você vai ter um aproveitamento maior
de pigmento dele. Mas outros também que eu indico, ó. Esse da Maqui é muito bom. E custo-benefício também muito bom, porque ele é bastante. Ele tem, acho que são 14 gramas de corretivo. Então, corretivos maiores compensa, né? Financeiramente compensa. Mas aqui a gente vai ter também Blend Cream da LF Pro. Se você comprar um tom do Blend Cream da LF Pro, você nunca mais vai comprar corretivo na sua vida. Se for só para uso próprio, você nunca mais vai precisar, porque ele tem 17 gramas, ele é um pote de 17 gramas, eu usei ele aqui em outros vídeos. Rende muito, mas muito, e a cobertura dele é imensa. Então, né, vale cada centavo. Também gosto da Catarina Hill, da camuflagem com Aprilessa, muito maravilhosa, perfeita. Que é mais, deixa eu puxar aqui da minha memória, os que eu gosto. O da RK, eu acho uma opção ok para ser econômica. Tipo assim, Raquel, preciso de um negócio econômico, tô apertada, RK. RK aí vale a pena. Pode investir um pouquinho mais, vai de Catarina Rio. Deixa eu pensar. Os melhores pra mim são esses. Os melhores custo-benefício, sabe? Se eu lembrar de mais aqui, eu falo ou coloco na legenda. Blush. Trouxe esse, que é o Guava da Bruna Malheiros. Ele é esse aqui, ó. Você aplica, pega o pincel e aplica. Não é todo blush líquido que você consegue fazer isso aqui que eu tô fazendo. Que é aplicar direto no rosto e espalhar direto. A maioria deles é mais seguro que você aplique numa plaquinha ou na mão, pegue com o pincel e aplique. Porque a maioria deles vai gerar incompatibilidade de textura. Sabe quando você aplica o produto e o produto tira o que está embaixo? É incompatibilidade. Às vezes é de composição, que também pode acontecer, ou às vezes é de textura, incompatibilidade de própria textura, porque semelhante dissolve semelhante. Então aqui pode ser que dê. Então você sempre vai aplicar assim para ter segurança, ou o BM funciona aqui, entendeu? Por isso que eu carreguei para tudo que é canto. Mas enfim, pode ser o BT Blush, pode ser BT Velvet não, pelo amor de Deus, se você não tem costume, não usa BT Velvet como blush, porque ele seca muito rápido, ele pigmenta demais e a chance de você ficar toda manchada é imensa. Ou também blushes em creme. Aí, esse aqui, adorno. Até então a gente estava falando de estrutura, tá? Que é blindagem, a base, o hidratante, o corretivo, a gente está falando de estrutura. Aqui agora a gente está falando de adorno. Então a gente está falando de corzinha, a gente está falando de, entendeu? Para adorno, você pode economizar. Então, por exemplo, um blush cremoso da Ruby Rose resolvia esse problema aqui. Um blush cremoso da uma marca vagabunda aí, qualquer marca. Um blush, um batom em bala, resolve esse problema aqui. Por que eu gosto de blush cremoso para quem é iniciante? Porque é fácil de você remendar se você perder o pé. Botei demais. Eu volto com a esponjinha e jogo por cima com um pouquinho de corretivo. Pronto, remendei. Entendeu? Eu não sei exatamente aonde põe o blush líquido. Você consegue ter mais malemolência ali para você espalhar, ou para você tirar, ou para você colocar mais. Então você consegue ter uma autonomia melhor, uma autonomia mais fácil. Raquel, mas eu gosto é com brilhinho. Pega o BM da Bruna Malheiros, o chantilly, o iluminador Marmelade da Bruna Malheiros, e mistura um pouquinho, pronto, resolve o seu problema. Tá vendo? E não fica aquela coisa manchada. E aqui, pronto. No meu dia a dia, eu não tenho costume de usar contorno. Mesmo assim, eu trouxe um pozinho de contorno, que é esse aqui da Catarina Hill. E eu uso ele mesmo, o meu tom glacê. Você vê que o bicho tá até com fundo, né, aparecendo. Só. O
E eu uso ele mais como sombra do que como blush propriamente dito. Então, nessa brincadeira aqui, o que eu vou fazer? Já vou selar a pele. E aqui pra selar, eu já sou exigente. Por quê? Soft Finish da Eleve Pro. Vários fatores, tá? Eu tive acesso a ele antes de todo mundo. Então, a Lu me mandou a fórmula dele, o que ele era. E eu acompanhei um pouquinho do processo de desenvolvimento dele. Então, ele já destaca sozinho. Primeiro que o pote dele não derrama. O pote dele não derrama. Por que o pote dele não derrama? Porque ele tem um batoque fundo. Olha aqui. Ele é muito mais fundo que outro. Ele é... Cara, esse aqui é 1,5 cm, se não me engano. Tô tirando aqui bem da minha cabeça, tá? E aí, quando você abre... Opa, ele tava dentro da bolsinha que estava dentro da minha mala. Se eu sacudir ele aqui e eu abrir, ele não voa pó para todo lado. Ele não faz aquela lambança de pó. Isso aqui já é uma benção. Sozinho, isso aqui já é revolucionário. Mas a fórmula dele também é revolucionária, tanto que é o único pó do mercado que tem essas características. Primeiro que ele é fator 60 de proteção, validado com laudo. Tá? Então, realmente é 60. Segundo, que essa proteção é física. Então, essa proteção, além dela não desfazer durante o dia, ela não consome durante o dia, é mais fácil para você retocar, se você quiser a proteção. Porque você aplica por cima, tá retocado, entendeu? Terceiro, as partículas de pigmento, elas são calibradas aqui justamente em função da proteção física. Então, ele não vai estourar no flash. Por quê? Produto com proteção física geralmente estoura no flash por causa do dióxido de titânio e do óxido de zinco. Que na hora que bate, ele rebate a luz, porque ele impede, né? E aí dá aquele efeito que a gente chama de white cast. Ele não vai dar. Por quê? Porque o pigmento dele é feito para isso. E, para finalizar, ele mantém o efeito soft focus, que é o grande diferencial do Soft Eye. Então ele disfarça poros, disfarça ali. Eu tô aqui numa luz horrorosa, tá? Mas olha aqui como... Não, dá pra ver, bicha. Olha aqui, vou olhar bem pra você. Olha aqui. A diferença de um lado aqui pro outro. Ele tem esse efeito de disfarce e ele tem controle de oleosidade. O controle de oleosidade dele é progressivo. Isso quer dizer que ao longo do dia ele vai liberando. Não é aquele controle de oleosidade, porque existem alguns produtos, tá? Que tem controle de oleosidade que te promete isso, mas na verdade eles têm uma... Como é que eu vou traduzir isso em palavras? Ele só suga. Você vai aplicar e ele vai puxar a oleosidade naquele instante. Ele só vai absorver, é isso mesmo, ele só é absorvente. Então ele só vai absorver. Ao longo do dia, sua pele vai produzir oleosidade igual, porque é fisiológico a produção de oleosidade, entendeu? Esse aqui não. Ele vai, tanto o Dermotivin quanto ele, tá? 2 produtos que fazem isso. O Dermotivin Benzac, esse aqui, e esse pó também vai fazer isso. Ele vai controlar a oleosidade ao longo do dia. Conforme a pele vai apresentando oleosidade, ele vai sugando e ele vai controlando também para que a pele produza menos oleosidade. E aí é o seguinte, para você comprar ele, se você ficou interessada, ele é a prova d'água extremamente resistente, tem tecnologia lock. Então aqui você pode se ligar que ele não vai mexer do lugar. Se você usar ele dentro da minha técnica, acabou, nunca mais sai. Só quando você quiser. E sim, eu estou fazendo a minha técnica aqui, porém, nos intervalos. Aqui que eu não vou te contar meu segredo todo, palhaçada. Enfim, para você comprar ele, se você ficar interessada, você vai ter que dar uma olhadinha no seu tom de pele. Porque ele precisa ser exatamente o seu tom de pele. Justamente por conta dessa questão do pigmento que eu expliquei. Para o pigmento funcionar,
dentro dessa proteção física, tem que estar bonitinho aí, adequado. Mas poucas opções de pó, então é fácil de você encaixar. Eu uso a Claro, que é a primeira, é a mais clarinha de todas. Vou tirar aqui o excesso. E aqui a gente volta pro adorno. Primeiro adorno. Aqui eu trouxe, mas eu nem vou usar de preguiça, o lápis de olhos da LF Pro. Eu comprei o marrom. Eu tenho marrom, eu tenho cinza, eu tenho berinjela e eu tenho preto. Esse aqui é o marrom e não vou aplicar de preguiça, de pura preguiça. Mas é interessante você ter ao menos um marrom. Marrom por quê? Porque o marrom não mancha. O preto, se você não tem técnica, você mancha. Marrom tá fácil de usar. Peguei também o lápis. Eu nunca sei se o meu é o caramelo ou o cappuccino. Mas também é da LF Pro, de lábio. Esse é de lábio. E aí, eu trouxe esse daqui, que é o Superfix, da Vult, que é uma máscara de sobrancelhas. Essa aqui eu fiz resenha no Instagram. Então, se você entrar lá no Instagram, você vai ver resenha dele completa. Ele é um pouquinho enjoado de aplicar, mas quando você acostuma, segundos a sobrancelha tá pronta. E ela segura. O pelinho, ele fica no lugar o dia inteiro. Ele vai segurar. E ele ainda pigmenta. São 2 tons só. Podia ter mais tons, na minha opinião. Mas são 2 tons bem adaptáveis. Dá pra usar. Ó. E você usa depois da maquiagem. Esse outro aqui, da Boca Rosa, ele é maravilhoso. Ele é transparente. E ele dura muito, ele gruda mesmo. Só que você tem que usar ele antes da maquiagem. Se você deixar para usar ele depois, ele vai esbranquiçar. Não só ele, mas todos. Todos os produtos de sobrancelha, para fazer aquele efeito laminação, é mais seguro você usar antes. Esse aqui, como tem pigmentação, e ele tem também umas fibrinhas, dá para você usar depois. Ele não vai esbranquiçar, não vai ter problema. A única questão aqui é você tomar cuidado para você não empolgar e ficar parecendo o Gargamel daqueles bichos azul, que eu esqueci o nome, os Smurf. Pra finalizar, o meu Curvex de sempre. O vídeo da semana passada foi de tudo como que eu uso o Curvex para o cílio não murchar e para não guilhotinar, obviamente. E aí, vai depender do que você gosta. Se você gosta realmente de variar, talvez seja interessante você ter 2 máscaras de cílios. Uma preta e uma marrom. Ó, a preta, eu gosto de usar essa aqui, Superfix, da Vult. Baratinha também. Essa aqui acho que foi 30 e poucos reais. E essa aqui da Boca Rosa, eu nunca usei, vou usar ela hoje pra ver se ela presta. Então, mas eu acho que não vai prestar não, porque ela tá novinha. Máscara novinha não costuma ser boa. Mas vamos ver. Qualquer coisa, tem resenha dela no Instagram. Aí esses produtos assim, eu faço mais resenha no Instagram. Não trago muito aqui pro YouTube, não, porque não demanda um vídeo tão grande. Peguei com a língua. Seca rapidaço. Seca muito rápido. Olha. Ó, paguei com a língua mesmo. Não achei que fosse secar tão rápido assim. E é um marrom bonito. Não é aquele marrom avermelhado, nem aquele marrom que fica meio... que fica esquisito, sabe? Tem que ter uns marronzinhos que fica esquisito. Enfim. É. Valeu. Valeu a compra. Não tinha usado as máscaras dela ainda. Se eu achar preta hoje, eu compro a preta. Enfim, pra gente fechar agora, eu vou tirar o regenerador. Gente, a boca, ela volta da cinza, tá? Olha aqui.
pedacinho de papel em volta das cinzas. E aí, eu vou aplicar lápis. Eu aplico por fora mesmo. Ah, que eu não gosto. Bota por dentro. Faço uns risquinhos no meio. E rale com o dedo. Por isso que tem que ser sem o regenerador. E aí, o que sobrou da esponjinha do soft finish, eu selo por cima. Aí depois, se eu quiser, eu uso o regenerador por cima para dar efeito de gloss. Ou qualquer outro gloss, ou enfim, só deixo assim. Porque assim ele vai manter o contorno o dia inteiro. E o último produto, que é esse aqui, é o Super Stay Matte Ink da Maybelline. É o único produto importado que eu uso. Porque é o único produto que o mercado nacional ainda não bateu. Então, eu já usei vários batons de várias marcas e nenhum bateu igual esse aqui. Então, é o único produto internacional que eu ainda uso, importado que eu ainda uso. E mesmo assim, no Mercado Livre você consegue comprar ele por 79, 80. Não é um troço tão caro assim, sabe? Então, nem considero produto de luxo. E na minha necessaire, no fundo dela, um negocinho de lenço. É isso. E ainda tem mais um produto, que é o fixador de maquiagem. Aqui dentro tá o fixador de maquiagem da Make More. Eu coloco ele nesse vidrinho porque fica fácil de carregar, porque o vidro dele mesmo é desse tamanho. Mas, nem sempre uso. Hoje mesmo não vou usar. Eu só uso quando eu sinto que a minha pele vai precisar de um reforcinho extra. Dentro da minha técnica, tem jeito certo de usar isso aqui. Ou você não usa, a depender dos outros produtos. No caso, hoje eu não vou usar, porque dependeu dos outros produtos e dos outros passos. Mas é isso aqui, tá? Se você tiver esses produtos aqui, você está muito mais do que bem servida. Não vai precisar comprar troço à toa, não vai precisar comprar um monte de produto e você consegue levar para tudo que é canto e, enfim, com pouquíssimas adições aqui, se você for mais piruinha e você gostar de um trem colorido e tal, você adapta isso aqui para sua realidade sem necessidade de ficar consumindo demais e comprando demais. Deixa aqui embaixo o que você achou e me deixa sugestões de outros vídeos, que a minha criatividade está acabando. Obrigada. Até semana que vem.